¿Ya? Graça e paz, hermanos. Hoy yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes el texto de Colossenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Essa é uma das porções mais bellas de esta epístola. Colossenses 3, de 1 a 4. Eu vou ler para vocês. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la vida, por la salvación en Cristo Jesús. Señor, tú conoces nuestro corazón. Sabes cómo hemos llegado aquí. Y te pedimos, oh Dios, que a través de tu palabra, el Señor traga consuelo, amonestación, orientación y educación. Pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu aplique el texto leído a nuestras vidas en esta mañana para a glória de tu nombre. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, la brújula de um creyente não apunta ao norte, apunta ao cielo. Essa é a tesis que Pablo planta ante os colossenses com uma urgência que traspassa os siglos. Acababa de demoler as fortalezas do legalismo, o misticismo e o ascetismo. Les havia mostrado que em Cristo habita toda a plenitude da deidade, que estão completos em Ele, que foram sepultados com Ele e ressuscitados mediante a fé. Agora lhes pergunta com a lógica inquebrantável do Evangelho: que harão com essa realidade? Se a tumba está vazia, por que a mente sigue llena de coisas terrenais? Se foram levantados com Cristo, hacia onde dirigem seus passos? A carta não termina em teoria. Exige uma reorientação total da existência. Pablo escreve desde a prisão com a autoridade de quem ha visto ao Senhor ressuscitado. Pablo aqui não tolera que a igreja de Colosas viva como se nada hubiera cambiado. Tampouco Pablo nos toleraria a nós. Esse sermão pode ser resumido em las seguintes palavras: vivir
desde la resurrección con Cristo, orientando cada pensamento e deseo hacia donde Él reina, porque vuestra vida verdadeira já está segura e será manifestada em glória. E bajo o título Ressuscitados para lo Alto, vamos considerar 3 pontos principais. Primeiro, a base de la nueva vida, que somos ressuscitados com Cristo. Essa é a base. Segundo, a orientação de la nueva vida, que devemos buscar as coisas de arriba. Terceiro, a seguridade de la nueva vida, que estamos escondidos para ser manifestados em glória. Passemos a nosso primeiro ponto. Se realmente fuimos levantados com Cristo, então nossa existência ha cambiado de raiz. O primeiro ponto, a base de la nueva vida, ressuscitados com Cristo. En el verso 1, Pablo disse: "Si pues habéis resucitado com Cristo, buscad las coisas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Deus." Pablo abre esta perícopa ou essa porção com uma partícula que condensa toda a sua teologia. Pablo disse: "Si pois habéis ressuscitado com Cristo." O verbo aqui, traduzido em espanhol como habéis ressuscitado, significa 2 coisas. Primeiro, a ação foi completada no passado. Segundo, foi realizada sobre ustedes por um agente externo. Deus mesmo lhes levantou juntamente com Cristo. Não se levantaram ustedes solos. Não ressuscitaram por mérito próprio. Foram levantados por la operação do poder de Deus. E isto, dijo Pablo, já sucedió. Es um hecho consumado. Es la base inamovível sobre la qual se edifica todo lo demás. Pablo já havia preparado o terreno para isso que iba a dizer no capítulo 2. Les recordou que foram sepultados com Cristo en el bautismo e ressuscitados com Ele mediante la fé em la obra de Cristo. Agora, lo que hace Pablo aqui é aplicar essa verdade com força à vida desses irmãos. Se han ressuscitado com Cristo, então buscar as coisas de arriba. O indicativo precede ao imperativo em la teologia do apóstolo Pablo. O indicativo é o que Deus ha hecho. E lo que Deus ha hecho é o fundamento de lo que devemos fazer. Nunca ao revés. O imperativo é o que nós devemos fazer. E o indicativo é o que Deus ha hecho. E o indicativo é a base para o imperativo, nunca ao revés. Não buscamos as coisas de arriba para obter a salvação ou para merecer a ressurreição. Buscamos as coisas de arriba porque já hemos ressuscitado com Cristo. A lógica é que a santificação
flui de la salvación. La obediencia responde a la gracia. La vida nueva es la expresión de una muerte y resurrección que ocurrieron en Cristo. Esta unión con Cristo en su muerte y en su resurrección es el fundamento de toda la vida cristiana. No es solamente una simple metáfora, es una realidad espiritual que define nuestra identidad como discípulos de Cristo, como creyentes. Hemos muerto ao pecado, hemos muerto ao mundo, hemos muerto ao yo centrado em si mesmo, hemos ressuscitado a uma nova vida, cujo centro é Cristo. Todo lo viejo quedó atrás. Todo lo nuevo comienza en Él. Y la seguridad de nuestra salvación, hermanos, no descansa en nuestro esfuerzo de mortificar la carne. Descansa en el hecho consumado de que fuimos levantados juntamente con Cristo por la fe. En su carta, escrita a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, Pablo desarrolla este mismo tema con palabras casi que idênticas. Dice Pablo en Efesios 2, 5 y 6, aún estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Observe aqui a progressão teológica. Deus nos deu vida, nos ressuscitou, nos hizo sentar com Cristo em los lugares celestiales. Já estamos allá em posição. Já temos esse status celestial. Nuestra resurrección con Cristo no es una esperanza futura que debemos conquistar. Es una posesión presente que debemos apropiar. Somos ciudadanos del cielo ahora, aunque todavía caminemos sobre la tierra. El apóstolo Pablo, escrevendo a los Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 5, confirmam essa verdade com a mesma firmeza. Disse Pablo, com ele fuimos sepultados, pois em morte, para que, como Cristo ressuscitou de los muertos, por la glória del Padre, assim também nosotros andemos em vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, observen bien el texto. Pablo no dice que quizás resucitemos. Pablo afirma que fuimos plantados juntamente com Ele em sua muerte, portanto também lo seremos em sua resurrecção. Ou seja, lo que Pablo está afirmando aqui é uma certeza, é um hecho consumado, é a base sobre a qual se edifica toda a vida cristiana. E se nessa realidade, todo o demais é legalismo vazio. Com essa realidade,
todo lo demás é fruto natural. Pero aqui surge uma pergunta que devemos enfrentar com honestidade. Se já ressuscitamos com Cristo, por que seguimos lutando com o pecado? ¿Por que todavía caímos? ¿Por que a vieja naturaleza parece tão viva? A resposta de Pablo é que a ressurreição com Cristo é uma realidade posicional. Está consumada em los cielos, pero su manifestação práctica em nossa experiência diária é progressiva. É pouco a pouco, dia tras dia, hasta que Cristo regrese. La una é um hecho consumado, la outra é um processo contínuo, pero ambas são verdadeiras. Ambas fluem de nossa união com Cristo, pero não podemos confundir lo que já somos com lo que aún não experimentamos plenamente. Agora que hemos visto a base da nova vida, passemos à direção que essa vida deve tomar. E quero chamar a atenção de los hermanos para esse ponto, a orientação da nova vida, buscar as coisas de arriba. Pablo agora dá o imperativo que flui diretamente do indicativo, de lo que Deus ha hecho. Buscar as coisas de arriba, onde está Cristo sentado à diestra de Deus. Poner la mirada em las coisas de arriba, não em las de la tierra. O verbo buscar aqui implica uma búsqueda ativa, persistente, orientada. Não é um pensamento passivo de vez em quando. É um hábito de vida. É uma orientação constante de nossos afectos, desejos, decisões e anhelos hacia onde Cristo está. E onde Cristo está? E onde está Cristo? Sentado à diestra de Deus. Esta é a posição de máxima autoridade, de reinado absoluto, de soberania universal. Ele não está simplesmente no cielo como um mero espírito. A Bíblia é clara. A Bíblia afirma que Cristo está reinando, está no trono. E, por lo tanto, buscar as coisas de arriba significa buscar as coisas de seu reino. Significa que nossas prioridades, nossos valores, nossas decisões se alineen com a realidade de que Cristo é Senhor de tudo. Significa que nós vivimos como súditos de um reino que já ha chegado e que aún está por venir em sua plenitude. Hermanos, o apóstolo Pablo intensifica este mandato de buscar as coisas de arriba com a segunda frase: poner la mirada em las coisas de arriba. E mira que essa expressão é aún mais forte que a primeira. Aqui implica ter a mente puesta, aqui implica ter a disposição orientada e o coração fijado. É a totalidade del ser dirigindo-se hacia as realidades celestiales. É a reorientação permanente de nossa mentalidade. Não penseis em las coisas de la tierra.
La tierra aquí representa la esfera de la humanidad caída, de los sistemas mundanos corruptos, de la vida orientada hacia abajo en lugar de hacia arriba. E os falsos maestros em Colosas estavam centrados em observâncias terrenais, em restrições corporais, em experiências visionárias com fins em si mesmos, em calendários, dietas e regras que faziam que a espiritualidade parecera um assunto de cumprimento externo. Pablo disse que essa mentalidade é terrenal, é do mundo, é de los rudimentos que já foram vencidos por Cristo em la cruz. El creyente que ha ressuscitado com Cristo não pode seguir com a mesma mentalidade que tinha antes. Deve cambiar de direção, deve apontar hacia arriba. Uma vez eu escutei em uma cidade de Brasil, falando com as pessoas que viviam nessa cidade, a expressão, esta cidade não cresce, não desenvolve. E depois, eu vi a expressão em la boca de los creyentes, hablando de la igreja. Casi que a mesma expressão. Esta igreja não cresce, essa igreja não desenvolve. Ou seja, cambiaram de sítio, pero não de mentalidade. Não de mentalidade. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, Pablo expressa essa mesma verdade com outras palavras que ressoam a mesma enseñanza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra patria es el cielo. E por isso, nossa esperança, nossos desejos, nossas búsquedas devem estar allá. Isso não significa que abandonemos nossas responsabilidades terrenais. Não. Significa que las exercemos desde uma perspectiva celestial. Isso cambia todo. Trabajamos como para o Senhor, servimos como quem serve ao reino, amamos como quem ama a Cristo, criamos hijos como cidadãos do cielo, administramos o dinheiro como mayordomos de um reino eterno. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos dá o exemplo perfeito de esta orientação hacia arriba. O autor de los Hebreus afirma: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, e se sentou à destra del trono de Deus. Devemos poner los ojos en Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Él es la meta de nuestra carrera cristiana. Él está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros, en unión con Él, debemos mantener la mirada fija en donde Él está. No en las tormentas, no en las dificultades de la vida, no
em las adversidades en Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, donde Él está. Isto tem implicações práticas imediatas para cada área da vida. Quando enfrentamos uma decisão, devemos perguntar-nos com honestidade: esta decisão busca as coisas de arriba ou as coisas de la tierra? Estou vivendo para o reino de Cristo ou para meu próprio reino? Mi dinheiro, mi tempo, mis relações, mi trabalho estão orientados hacia onde Cristo reina? A vida cristiana é uma constante reorientação da mente. Cada dia, conscientemente, devemos volver a poner nossa mente em las realidades de Cristo. Meditemos em la palavra, oremos com intenção, sirvamos com os ojos puestos en el galardão, busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todo lo demás será añadido. Hermanos, nesse segundo ponto hemos visto hasta aqui a base e a orientação de la nueva vida. Agora consideraremos a seguridade que sustenta todo isto. El ponto 3, vou falar de la seguridade de la vida, de la nueva vida. E a base de isto é que estamos escondidos para ser manifestados em glória. Pablo agora dá a razão teológica que fundamenta todo o anterior. Porque habéis muerto e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque aqui, para os que les gustan detalles gramaticales, porque é uma conjunção casual que conecta diretamente os imperativos com seu fundamento inquebrantável. E a pergunta é: por que devemos buscar as coisas de arriba? Por que devemos ter a mente puesta em ellas? Porque hemos muerto. Essa é a resposta. Essa muerte é um hecho consumado. El verbo habéis muerto, usado por Pablo aqui, é implacável. A morte del creyente com Cristo já ocorreu. Somos muertos ao pecado, ao mundo, ao viejo sistema de condenação e a la culpa. Pero aqui viene el mistério glorioso que transforma nossa perspectiva. Aunque hemos muerto, nossa vida não ha desaparecido, está escondida. El verbo está escondida significa que foi escondida em um momento passado e permanece escondida em el presente. É um tipo de verbo que foi, a ação foi hecha en el passado com consequência en el presente. ¿Dónde está escondida? O texto diz: com Cristo em Deus. Esta é a seguridade máxima concebível. Nossa vida verdadeira não está exposta ao peligro do mundo. Não está tampouco sujeita à economia, à política, à enfermidade, à vejez ou à morte física. Nossa verdadeira vida espiritual está escondida com Cristo em Deus. Nadie pode tocá-la. Nenhum poder do mundo, nenhuma energia, nenhuma persecução, nenhuma calamidade
puede destruirla. Una vez estaba caminando en la calle y un ladrón me quita la mochila que yo cargaba. Y yo le dije, aún nervioso con lo que ocurrió, yo le dije, hay una cosa que tú no puedes quitar de mí. Y me dijo, ¿qué es? Yo le dije, la vida eterna. Tú puedes quitar mi mochila, mi dinero, todo lo que quieras, pero la vida eterna tú no tocas. E lhe disse, aproveite e leia a Bíblia que está dentro da mochila. E se foi. É disso que Pablo está dizendo. Nada em este mundo pode tocar lo que já somos em Cristo Jesus. Ningún poder del mundo, ninguna herejía, ninguna persecución, ninguna calamidade pode destruí-la. Pablo describe nuestra vida presente como una vida oculta. El mundo no la ve. Nosotros, creyentes mismos, a veces no la percibimos en toda su plenitud. Es como una semilla plantada en la tierra. Está viva, pero no se ve todavía. Espera el momento de la manifestación. El momento chegará quando Cristo se manifeste e nós também seremos manifestados com Ele em glória. E o versículo 4 é a culminação de todo o passagem, de toda a esperança cristiana. Quando Cristo, vuestra vida, se manifeste, então vosotros também sereis manifestados com Ele em glória. Observe lá a afirmação centrada em Cristo que o apóstolo Paulo hace. Cristo, vuestra vida. Cristo não é simplesmente el que dá a vida, Ele é nossa vida. Nossa existência espiritual está tão intimamente unida a Ele que não podemos separar nossa vida de sua pessoa. Ele é a fuente, Ele é o sustento, Ele é o fundamento principal de tudo o que somos como creyentes. Sem Ele, não temos vida. Com Ele, temos vida abundante e eterna. E quando Ele se manifeste, seremos manifestados com Ele. O futuro é uma promessa, e uma promessa absoluta, irmãos. Seremos revelados em toda nossa gloriosa realidade como hijos de Deus. A união com Cristo que agora experimentamos de maneira oculta será hecha visível publicamente. Seremos semelhantes a Ele, veremos su rostro, participaremos de sua glória. Essa esperança transforma nossa perspectiva de sofrimento, a pérdida, a enfermidade e a morte. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João expressa essa mesma esperança com palavras que ressoam diretamente com Colossenses. Amados, agora somos hijos de Deus e aún não se ha manifestado o que hemos de ser. Pero sabemos que quando Ele se manifieste, seremos semelhantes a Ele, porque Ele veremos tal como Ele é. A manifestação futura de Cristo é o evento que revelará quem somos realmente. O mundo não nos reconhece agora.
a veces ni nosotros mismos entendemos toda a plenitude de nossa identidade em Cristo. Pero quando Ele apareça, todo quedará claro. Seremos semelhantes a Ele. Essa é nossa esperança segura, essa é a enseñanza bíblica. E escrevendo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, Pablo pone essa esperança em perspectiva eterna, com uma contundência que não admite réplica. Pablo disse: "Pues tengo por cierto que as aflicções del tiempo presente não são comparáveis com a glória venidera que em nosotros há de manifestar-se." Com essa afirmação, Pablo não está negando as aflicções. As aflicções são reais, o dolor é real, a pérdida é real. Pero nenhuma dessas coisas é comparável com a glória que há de manifestar-se em nós. Lo que hace Pablo é poner todas essas coisas em la perspectiva de arriba, de la esperança futura. La glória futura não é uma compensação por el sofrimento presente, é a revelação de la realidade que já possuímos oculta com Cristo em Deus. Hermanos, aqui chegamos ao fim de recorrer 3 verdades que cambiam a vida do creyente. Já hemos visto que a vida cristiana tem uma base sólida, a ressurreição e a muerte em Cristo, uma orientação clara e uma seguridade absoluta. A base é que hemos ressuscitado com Cristo. A orientação é que devemos buscar as coisas de arriba e poner os olhos em las coisas de arriba, onde Ele reina. E a seguridade é que nossa vida está escondida com Cristo em Deus e será manifestada em la glória quando Ele apareça. E toda essa enseñança nos leva a 3 aplicações práticas para a nossa vida diária. Primeiro, cada manhã devemos recordar quem somos em Cristo. Antes de enfrentar o dia, antes das decisões, antes das tentações, recordemos que já hemos muerto com Cristo. Já hemos ressuscitado com Ele. Nossa vida está escondida com Ele em Deus. Esta verdade deve ser a lente através da qual vemos cada circunstância, cada relação, cada desafio, cada tentação. Hermanos, se somos ressuscitados com Cristo, não podemos viver como se estivéssemos todavia em la tumba. Como se estivéssemos muertos para Deus. Segundo, devemos praticar a reorientação constante de nossa mente. Quando nossa mente se desvia hacia a ansiedade, ao materialismo, o orgulho ou a desesperação, devemos conscientemente volver a poner a mirada em las coisas de arriba. E como lo hacemos? Meditamos em la palavra, oramos com intenção, servimos com os olhos puestos em el galardão e buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todo lo demais será añadido. Esta reorientação não sucede automaticamente. Requer de nós disciplina espiritual intencional cada dia.
Terceiro, devemos vivir com a expectativa da manifestação futura. Essa esperança nos dá a paciência em las pruebas, nos dá valor em la persecução, nos dá consuelo em la pérdida, nos dá uma perspectiva eterna que santifica cada momento presente. Não nos aferramos demasiado às coisas terrenais, porque sabemos que lo mejor está por venir. Invertimos no reino de Deus porque sabemos que esse é o único tesouro que permanece. Esperamos com gozo o dia que seremos manifestados com Ele em glória. Vivide desde a ressurreição com Cristo, buscad as coisas de arriba, recordad que vossa vida está escondida com Ele em Deus, e esperad com gozo o dia em que sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar? Padre, ponemos delante do Senhor nossa vida, reconhecendo que muitas vezes hemos nos alejado pouco a pouco da enseñança bíblica. A vezes já hemos deixado de mirar hacia a glória futura por diversas razões. A vezes como consequência do pecado, a vezes como talvez hemos puesto nossa esperança em las coisas de la tierra. A vezes seguimos uma vida completamente lejos de ti, porque todavia não conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Pero te pedimos que nesta manhã tu Santo Espírito aplique essa enseñança de Colossenses 3, de 1 a 4 em nossa vida, corrigindo nossos errores de ruta, reorientando nossa mente hacia arriba e ponendo nossa mirada fija em nossa esperança futura. Pero também entre nós há aqueles que todavia não han puesto sua confiança completamente em Cristo, em sua obra em la cruz, em sua ressurreição. Pedimos que de igual maneira tu Espírito aplique este mensagem a esses corações, para que respondam delante do Senhor em arrependimento e fé salvadora. Pedimos, ó Deus, que a lo largo da semana podamos ser capacitados por tu Espírito a viver exatamente o que acabamos de ouvir nesta manhã. Perdona-nos nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, a viver a vida de maneira que glorifique tu santo nome e que sigamos, ó Deus, por tu graça, perseverando hasta el final com la mirada fija em nosso Senhor Jesucristo. Assim oramos em nome de Jesus.